Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um OvoCast. Estamos aqui mais uma vez para trazer novidades para vocês. Não esquece de ativar o sininho e compartilhar, que hoje o nosso podcast está fora da curva, né? A gente vai entrar hoje no ramo corporativo, né? E vamos trazer um tema super especial, que é o tema de liderança. Eu sou Lícia e estou aqui mais uma vez acompanhada de Thaísa, minha irmã. E vamos falar hoje um pouco sobre liderança. Tem uma convidada mega especial, não é isso? Isso. Oi, pessoal, tudo certo? Não esquece de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube. E hoje a gente está com a professora Maria Elisa, né? Ela é psicóloga e docente também na área de liderança e gestão de pessoas. Então, professora, é um prazer ter você aqui com a gente. E a gente queria que você se apresentasse um pouco para o pessoal conhecer você como a gente conhece e admira tanto. Ai, que delícia. Gente, eu estou, assim, muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Foram duas alunas queridíssimas, duas líderes, né? Maravilhosas. Então, eu estou muito honrada de estar aqui. Eu vou contar um pouquinho, então, para vocês quem é a Maria Elisa, né? Afinal de contas, é sempre bom a gente se apresentar para que as pessoas conheçam também um pouco do nosso repertório. Eu sou psicóloga, né? Me formei em 2000, então acho que vocês nem eram nascidas ainda, né? Mas tudo bem. Me formei em 2000, sou uma psicóloga atuante aí nas universidades, olhando para a questão da liderança de uma maneira muito, muito enfatizada. E gosto desse tema, me aprofundei justamente nesse tema, por entender, dentro das minhas pesquisas como psicóloga, que havia um adoecimento das pessoas nas organizações. Eu via muitas equipes, às vezes, muito chateadas, muito tristes. Eu procurei entender um pouco o que estava acontecendo. E às vezes, não sempre, né, mas às vezes a questão era sempre assim, poxa, a nossa liderança não sabe liderar. E eu via também que muitas pessoas eram promovidas à liderança e também se sentiam muito angustiadas em saber como fazer isso. Então, me inquietava tudo isso. Então, como psicóloga, eu fui justamente estudar a questão da liderança de uma maneira bem, bem bacana, bem profunda. Então, eu pesquisei em várias correntes, de várias maneiras, né, para poder entregar alguma coisa que fosse realmente consistente para as pessoas. Então, eu sou uma psicóloga, docente hoje, né, eu sou fundadora de uma empresa chamada Prisma Desenvolvimento Humano, também sou docente em algumas universidades aqui em São Paulo, lá em São Paulo, né, enfim. Então, assim, eu sou uma pessoa muito feliz com o que eu faço, com certeza. Então, a gente quer começar perguntando, na verdade, assim, a primeira pergunta que a gente ia fazer era o que tinha lhe inspirado a virar essa professora em liderança e gestão de pessoas, mas já foi bem respondida, né, agora, que foi justamente a inquietação que você tinha. E aí a gente quer entrar já nessa parte de o que mais incomodam os líderes na questão de liderança, o que faz eles não saberem liderar, né? Quais os maiores desafios, Quais são né, os desafios dos líderes para essa questão de ter uma liderança efetiva? Porque uma coisa é ser líder e outra é ser um líder efetivo, não é isso? Maravilha, maravilha. Assim, acho que tem algumas camadas que a gente pode olhar para esses desafios, tá? Eu acho que tem os desafios de quem ainda não assumiu, acho que a gente pode olhar para esses desafios em dois eixos aqui, tá? Um é o desafio daquela pessoa que é talentosa, que é vista pelo seu desempenho, que é vista também pela qualidade dos relacionamentos que ela tem com os outros colegas, com as pessoas da equipe. Ela é vista também pelo quanto que ela aprende, pelo quanto que ela lida com mudança. E é óbvio que uma empresa, quando olha uma pessoa que está entregando bem, né, que está desempenhando bacana, e além de tudo é uma pessoa articulada, aprende, se renova, poxa, eu não posso deixar perder uma pessoa dessa. E às vezes o que a empresa faz? Ela promove essa pessoa para a liderança. Só que assim, olha que legal isso, e é um desafio interessante, né? Porque assim, a pessoa, ela foi alçada à posição de liderança justamente porque ela estava entregando bem. E o que acontece nessa virada de chave? Ela vai querer continuar entregando bem. Só que ela não vai entregar mais aquilo que ela fazia como colaboradora individual, né? E esse talvez seja o grande desafio, entender que para uma pessoa ser promovida, principalmente quando ela é muito especialista em algum assunto, sabe? Sei lá, se promove o melhor engenheiro, a melhor engenheira, médico, agrônomo, né? Enfim, veterinário. Então, assim, você pega aquela pessoa que é ultra especialista e promove para liderar outros especialistas. Há uma chance muito grande de ocorrer equívocos nesse caminho aí. Porque a pessoa vai querer continuar fazendo o que a trouxe até ali. Então, acho que um dos desafios é entender que a cadeira é outra,
que os desafios para aquela posição são outros, ela vai ter que alocar o tempo dela, as habilidades dela vão ter que ser outras. Então, assim, tem que ter um aprendizado antes. Então, eu acho que, se eu pudesse dizer, acho que um dos desafios é esse, é você olhar para a sua nova posição com muita serenidade, com muita calma e se preparar antes. E quando eu digo se preparar, são os dois olhares aqui. Tanto a empresa preparar a pessoa que ela vê como talentosa, quanto a pessoa que se vê, sabe, assim, potente, ela também começar a se preparar, não esperar a empresa preparar. Então, acho que tem aqui um desafio. E o outro desafio é de quem já está há muito tempo numa posição de liderança, que não teve esse preparo, sabe? Não é muito novo a questão de se preparar para a liderança, mas a gente percebe que muita gente não fez essa jornada, sabe? Assim, acho que fez aquele depara rapidinho, né? Então, assim, saiu de especialista e está há muito tempo como liderança, mas não teve nenhum preparo, não fez curso. Não está há muito tempo dentro da no empresa. Cargo de chefia, mas não mas necessariamente exato, como sabe? não é uma liderança. Assim, não era liderança. Então, acho que temos um desafio aqui, que é a pessoa, mesmo ocupando já uma cadeira, mesmo já tendo uma equipe às vezes grande, ou até mesmo liderando líderes, né? A gente vê muita gente que tem uma posição já de liderança, de outras lideranças, e ainda assim continua com um olhar para aquilo que é mais operacional, continua fazendo coisas que poderia ser delegado para outra pessoa, enquanto ela fica com ações mais estratégicas, sabe? Projetos mais relevantes, até para a própria carreira. Então, acho que tem esses dois desafios, né? De quem assume recentemente e de quem já está aí há muito tempo e ainda não entendeu que ela pode ser uma pessoa mais inspiradora, mais relevante para a equipe, direcionando mais a equipe, né? Acho que esse são dois desafios importantes. E é também um grande desafio a pessoa que está há muito tempo numa carreira e não entende que é líder e não quer passar o seu conhecimento e a sua experiência, assim, tipo, fica meio que travando o seu time. Centralizador, né? Nossa, isso, assim, eu posso dizer... Eu vejo muita coisa bacana assim, no mundo corporativo, né, nos ambientes organizacionais onde eu estou, ajudando essas lideranças. Eu vejo muita gente fazendo essa lição de casa, mas eu ainda vejo muita gente que realmente não entendeu, que precisa transferir conhecimento, que precisa compartilhar, criar um ambiente de aprendizado mais colaborativo, né? Centralizar não é o caminho. A gente está no século XXI, né? O conhecimento, se você não ensinar para a tua equipe vai buscar. Se você não compartilhar o teu conhecimento, fica tranquilo, né? A internet está aí para isso, né? Os professores, os mentores estão aí para isso. Então, quando eu percebo que a liderança está realmente dedicada a ensinar, você sabe que a equipe fica mais próxima, a equipe admira mais. Eu acho bem bacana, o efeito colateral é muito mais positivo, sabe? Então, assim, talvez uma dica aí para quem é líder, né? Não sonega o conhecimento, não esconde o conhecimento, pelo contrário, compartilha. Você vai ter pessoas que te admiram mais, né? Muito bom. E aí a gente vê aquela velha história, diz assim, não, fulano, ele é líder, tem isso nas veias, né? Ele nasceu líder e... hoje a gente sabe que não é assim, né? A gente pode até nascer líder, mas a gente também pode se tornar um líder, sabe? Então, quais as habilidades que a gente poderia dizer que um líder pode adquirir, né? Ou e desenvolver cada vez mais. Muito legal. Você sabe que com essa pergunta, Alicia, você me ajudou a lembrar de uma vez que eu estava num ambiente como esse, né? Ainda não tinha esse nome de podcast, né? Não tinha esse nome ainda. Eu fui entrevistada por um jornalista chamado Heródoto Barbeiro. Né? Na ocasião ele trabalhava na CBN e ele fez exatamente essa pergunta, né? Um líder já nasce, né? Um líder é nato ou a gente pode desenvolver? Então você está fazendo uma pergunta aí que um jornalista há muito tempo atrás, depois eu te mando esse link porque é bem bacana, né? Eu acho que tem as duas questões. Acho que de fato realmente tem pessoas que eu brinco que já nascem liderando o berçário, né? E aí galera, bora lá chorar todo mundo junto, né? Acho que tem gente que acaba e você vai vendo a personalidade na escola, né? Aquela pessoa que tem ali, você vai vendo que tem algumas pessoas que realmente têm isso de uma maneira mais natural. Agora, se a gente olhar para a liderança como um fenômeno, né, e ela é um fenômeno comportamental, eu posso ter um comportamento de liderança, isso significa que eu posso aprender coisas, né? E eu posso ter competências, né? O que é competência? É um conjunto, eu vou falar uma coisa que é super clichê, super, né, assim, é um clássico, né, dizer sobre competência, que é um conjunto de conhecimentos, de habilidades e de atitudes.
Então, toda vez que a gente fala em competência, a gente está falando dessa tríade. Conhecimento, chá, habilidade, né? Exato, tomar um chazinho, né? Bora tomar um chá aqui, né? Então, quando a gente fala de competência, isso não é novo, né? Então, não é uma invenção minha, tem estudiosos que estão pesquisando isso há muito tempo. Quer dizer, eu preciso ter a teoria do que é a liderança, né? Um pouco do que... O que é ser líder? Mas eu preciso também ter algumas habilidades. E eu preciso ter algumas atitudes. Então, quando você fala desse aprendizado, né, de competências, eu reforçaria, acho que, duas competências que eu assim, acho que não poderiam passar... Três competências que não poderiam passar despercebidas dentro de um conjunto de competências essenciais de liderança. Primeira, comunicação. Eu acho que comunicação é uma competência fundamental. Então, para aprofundar um pouquinho isso, tá? É a competência, assim, para né? Saber conversar. Tem líder que não sabe conversar, não sabe ter conversa, às vezes, mais profunda. Eu não estou nem falando de conversa difícil, não, sabe? Assim, interação mesmo. Então, a conversa olho no olho, presencial, online, por telefone, 1 a 1. E parece que isso hoje está mais difícil, né? Cada vez mais. Com o virtual, né? Então, a conversa realmente hoje... Então, assim, tem líder que não sabe... conversar, né? Mas enfim, então essa é uma competência importante. Tem líder que não sabe escrever de maneira que as pessoas compreendam, então a escrita ela é fundamental. Se eu tiver que fazer uma reunião, como é que eu converso com um grupo de pessoas? É comunicação. Se eu tiver que falar do negócio da empresa para um grupo de 50, 100 pessoas, como é que eu faço? Se eu tiver que fazer uma entrevista aqui, como é que eu faço? Se eu tiver que falar para 2.000 pessoas, como eu faço? Então, se eu tiver que falar para a mídia, né? Se eu tiver que fazer uma entrevista para uma rede de televisão, uma rede de rádio, como é que eu faço? Então, a comunicação, ela é um pilar fundamental de qualquer pessoa, óbvio. Mas quem lidera tem que ter um refinamento dessa comunicação. E não é o que você fala, né? É como você fala. A gente pode falar o que a gente quiser para qualquer pessoa. Só que a gente precisa entender como a gente fala. Né? Das coisas mais legais, mais bacanas, mais inspiradoras, de fato, as coisas mais difíceis, mais arenosas. Né? Então, a gente precisa saber como se expressar. Então, comunicação é fundamental. Na linha da comunicação, feedback é uma outra competência fundamental. Né? Sim, e aí sim, olhando para aquilo que é adequado, aquilo que não é adequado. Como é que eu elogio, agradeço, parabenizo? Como é que eu corrijo, como que eu oriento, como que eu explico? Então, aqui, mini aula de feedback, né? Tá certo? Então, o feedback, ele é uma potência, né? Ele é uma potência. E eu ainda percebo lideranças tratando o feedback de uma maneira, às vezes, muito imatura, infantilizada, né? Quando, na verdade, é uma conversa potente sobre o que pode ser aprimorado e aquilo que precisa ser visto. E uma terceira competência é a delegação. Acho que, assim, saber distribuir poder, né? Porque, querendo ou não, ao entregar uma tarefa, um projeto para alguém, você está instituindo aquela pessoa de um poder, de uma autonomia para realizar aquilo. E eu vejo as lideranças muito perdidas em relação a isso, porque isso tem muito a ver com comunicação, com gestão do próprio tempo. Então, acho que essas... acabei falando uma quarta, né, que é a gestão do tempo também, né? Sim. Mas é isso, comunicação, feedback, delegação e uma boa gestão do tempo. Acho que se uma liderança souber fazer isso, ela vai ser uma liderança muito saudável para ela e para as outras pessoas, né? Inclusive, falando em delegar, né, é importante saber delegar, porque não é só... fulano, faz tal coisa, isso aqui agora é com você, e nunca mais a pessoa perguntar se aquele deu certo, como é que tá indo, como é que tá andando, né? Então, é acompanhar a delegação, né? Não é só delegar, né? Tem um rito, né? Eu sempre brinco que delegar... eu vou contar um pouco, eu também sou líder, né? Eu tenho uma empresa e eu delego coisas para as minhas queridas pessoas, né? Ali da minha equipe. E eu tenho um hábito, vou contar o meu segredinho, meu segredo de beleza, né? Eu delego por escrito. Eu nunca delego só falando, tá? Eu posso até depois ligar, e aí, fulano, olha, você entendeu o que eu falei? Vamos conversar um pouquinho sobre, né? Ou às vezes eu gravo até um áudio ali, comentando, olha, dá uma ênfase nisso, naquilo. Mas a minha delegação, ela é por escrito. Eu criei alguns roteiros, né? Porque uma coisa é você delegar, sei lá, para a área financeira eu preciso delegar algumas coisas, para a equipe de marketing eu delego outra, enfim, são roteiros que eu faço. E aquilo me ajuda a parar e pensar. Tem gente que delega, eu brinco, né, pelos corredores, né? Vai falando e vai, às vezes, usando ali um outro recurso. Tá falando no celular e tá delegando para a pessoa. Não, peraí, para.
Se você parar 10 minutos para organizar o seu pensamento, estruturar o que você quer e fazer isso com uma certa antecedência, eu sei que tem coisas que são emergenciais, né? E até pensando nessa questão do emergencial, quando eu delego, eu criei uma categoria de cores. Tá? Então, quando eu escrevo, eu criei algumas... Eu vou contar isso aqui porque é bem legal, né? Uma mini aula aqui de delegação. Eu uso, por exemplo, se a coisa é muito urgente e eu preciso... Porque tem as coisas que são, né? E aí eu criei o código laranja. Então, assim, apareceu o e-mail, tem uma barrinha laranja. Código laranja, né? É para hoje, né? Então, porque às vezes eu delego para a mesma pessoa 4, 5 coisas, né? Então, assim, quando apareceu laranjinha, porque é para hoje ou para 24 horas, né? Código amarelo, entre 2 dias e 3 dias, né? Verde, o amarelo é uma semana, o verde é para entre 1 semana e 15 dias, e o azul é um que demanda processo criativo. Então, é um tempo, assim, limitado, no sentido de eu coloco um prazo final, mas é um processo... Essa semana mesmo eu deleguei para uma colaboradora minha, né, da minha equipe, duas coisas. Uma era código laranja e a outra era código azul. Ela falou, ai, que bom, isso aqui eu vou poder criar. Claro, faz o teu processo criativo. Livre, aqui não. né? Aqui é é mais urgente. É o mais urgente e a gente vai fazer dentro de uma estrutura. Então, foi muito legal que aí ela começa a entender... O que é priorização? Porque, às vezes, se eu delego alguma coisa ou uma quantidade X de tarefas e não digo para a pessoa qual é o prazo final, nem eu acompanho, nem ela me entrega. Então, assim, tudo com prazo, com data, com roteiro, e aí facilita muito para mim, para o meu exercício de entendimento do que eu preciso. Às vezes, são detalhes que a outra pessoa não sabe, né? Então, acho que delegar por escrito faz todo sentido. Sim. E eu acho que em todo setor, em toda atividade, existem as prioridades, né? Sim, e a gente vê realmente que algumas pessoas, quando tem muitas coisas para fazer, ficam perdidas, né? Então, eu acho que isso realmente é muito interessante, né? A gente categorizar né, as atividades. Né? E você sabe que essa história de categorizar, tem uma palavra... que organiza, né? Como é que eu organizo as coisas, né? Por exemplo, essa história de enviar o e-mail, o WhatsApp, enfim. Eu, às vezes, mando o e-mail e a corzinha correspondente a esse e-mail, eu mando só um códiguinho lá para a pessoa, por exemplo. Se é código laranja, eu mando um pictograma laranja, um coraçãozinho laranja. Sim. Aí a pessoa já olha, já sabe. Opa, tem um e-mail lá, né? Deixa eu olhar meu e-mail porque tem um e-mail laranja, tem um e-mail azul. Então, quando você também... se diverte um pouco, vou usar essa palavra por falta de uma melhor agora, quer dizer, também faz o processo ficar fácil. Não precisa ser tenso, não precisa... Claro, tem processos que você fala assim, poxa, isso aqui, olha, vamos nos dedicar mais, porque isso aqui demanda uma atenção maior. Mas não precisa ser com falta de delicadeza, né? Pode ser de uma maneira divertida, pode ser gentil o processo. E a gentileza com a gente, porque a gente está muito sobrecarregado, e gentileza com o outro que trabalha com a gente. Acho que faz toda a diferença quando a gente é elegante no trato das nossas atividades e das atividades das outras pessoas. Verdade. E acho que vou entrar agora numa pergunta, como a gente consegue, né, no âmbito empresarial e de liderança, equilibrar essa questão de ser empático e autoritário, ou não ser autoritário e ser empático e passar a mensagem e talvez até ser mais enfático, né, em determinadas situações, né? Como é que a gente consegue equilibrar essas demandas? Essa é uma pergunta muito bonita, sabe, Lícia? Porque ela é complexa. Ela não tem uma resposta sim ou não, faça isso, faça aquilo. Não tem uma receita de bolo, né? Cada negócio, cada segmento do mercado tem uma característica, né? Eu, particularmente, trabalho para o primeiro, segundo e terceiro setor. Então, eu trabalho para órgãos públicos, eu trabalho para varejo, serviço, indústria, para terceiro setor também. Então, assim, eu vejo que as lideranças, elas precisam equalizar o seu próprio comportamento de acordo com a sua equipe, tá? Não é o contrário. Muitas lideranças acham que a equipe é que tem que se adaptar a gente que é líder, quando na verdade é o contrário, né? A gente que olha para a equipe, vê o que ela está precisando. Tem equipes que vão precisar de mais direcionamento, tem equipes que você vai ter que ter um pouco mais de firmeza para lidar com ela. Tem outras equipes que você vai poder dar mais autonomia, seja pelo conhecimento técnico que já tem, seja pelo clima adequado que já possuem. Eu digo que a firmeza
e a empatia, elas caminham juntas. Sabe aquela história? Eu vou pensar uma metáfora aqui agora que me veio, né? Imagina um rio e uma canoa com 2 remos. Se eu for firme o tempo todo e só firme, eu vou fazer e não ser empático, eu vou fazer a canoa girar para um lado só. Se eu só for legal, bacana, empático e não for firme, eu vou fazer a canoa girar para o outro lado. Para eu, né, ir em direção, né, correta, eu vou ter que equilibrar. Uma hora é firme, outra hora é empatia. O que a gente não pode é confundir firmeza com toxicidade. Então, assim, firmeza com agressão verbal, firmeza com falta de educação. Eu posso ser... Eu me acho uma pessoa firme com a minha equipe, mas nem por isso eu perco a proximidade, a conexão com a minha equipe. Vínculo e empatia é construção mesmo, né? Então, quando eu falei de comunicação, sobre a forma de se comunicar, eu acho que a gente já estava falando um pouco até dessa questão da empatia mesmo, sabe? Uhum. Se colocar no lugar do outro, né? Como é que eu gostaria de receber esse comando, essa orientação, essa explicação? Nem todo mundo entende ou sabe aquilo que a gente sabe. Então, assim, nossa, poxa, né? Eu vou explicar alguma coisa que a pessoa não é da área, não é do segmento. Se eu explicar de maneira grosseira, se eu explicar de maneira rude e chamar isso de firmeza, talvez não seja muito coerente. Então, assim, eu posso trazer com firmeza os direcionadores estratégicos daquela tarefa, trazer com firmeza, com objetividade, mas eu não preciso perder a doçura, não preciso perder a gentileza ao falar com uma pessoa. Então, acho que, para mim, me veio essa metáfora agora, né, de uma canoa com os 2 remos, né? Dessa firmeza, dessa objetividade que a gente tem que ter, sim, né? Esse pragmatismo, mas, ao mesmo tempo, a gente lembrar que tem uma pessoa que está ali, que tem os seus sentimentos, que está num momento emocional, às vezes, importante, pessoal, né? Então, é isso. Acho que a gente é olhar outro ser humano como outro ser humano mesmo, né? E acho que é um pouco se colocar no lugar do outro. Como é que eu gostaria de receber esse projeto? De que forma... A gente quando uma pessoa erra, ela não está com vontade de errar. Ninguém acorda, hoje eu vou errar, né? Nossa, hoje eu vou fazer... Não, ninguém acorda. Poxa, cometeu um equívoco, às vezes porque não conhece, porque não sabe, porque na hora devia estar distraído com alguma coisa e está tudo bem. Por isso que eu falei agora do feedback, né? Corrigir, orientar, explicar. Não é ofender, humilhar, xingar a pessoa. Uhum. Eu acho que a generosidade, a gentileza passa por aí também. Uma liderança sóbria, né? Uma liderança saudável, ela consegue equilibrar essas 2 forças, sim. E é a questão da inteligência emocional, né? Que a gente, como líder, precisa muito exercitar a inteligência emocional. Porque, como você disse, as pessoas não são obrigadas a saber o que a gente quer se a gente não fala, né? Então, passa por todas as esferas no final das contas, né? Que é a comunicação, o feedback, tudo. Né? E você falando agora de inteligência emocional, quando você perguntou quais são as habilidades e competências, a inteligência emocional é fundamental. E eu recomendo, e aí não é só puxando a sardinha para o meu lado como psicóloga, né? Eu nem atendo clinicamente, mas eu sempre recomendo, falo assim, você assumir uma posição de liderança ou está para assumir uma posição de liderança, vá fazer terapia com um psicólogo, com uma psicóloga, tem o CRP bonitinho, né? Quer dizer, mentorias são importantes, ajudam, né? Aconselhamentos são importantes, né? Mas a gente precisa realmente, às vezes, fazer mergulhos mais profundos. Por exemplo, inteligência emocional. Não é todo mundo que sabe lidar com situações de pressão. Então, tem líderes que, às vezes, ficam tão ansiosos e tão fora, talvez, ali do seu equilíbrio emocional, que transferem isso para as equipes. Então, eu percebo, eu fiz um estudo, né, sobre a questão de clima organizacional e liderança. A maioria das empresas e das equipes que eu entrevistei, que estavam com climas adequados, é porque a liderança transmitia segurança, transmitia, mesmo com toda a pressão, ele conseguia trazer a equipe de uma maneira bacana. E o contrário é verdadeiro também. Líderes muito ansiosos, que não sabem lidar consigo mesmo, eles transferem isso e mexe totalmente no clima da equipe, totalmente no ambiente de trabalho. Então, inteligência emocional também é mais uma competência, né, para a gente poder olhar para ela com cuidado. E isso é individual. É você com você mesmo, sabendo aquilo que se você vai entrar para uma reunião e você não está bem, é possível marcar uma reunião para outro dia, ou até adiar alguns minutos. Porque, assim, se você for entrar para uma reunião com o seu estado emocional alterado, o resultado da reunião vai ser
Se você entra, porque às vezes é isso, é alguma coisa que nos pega e que a gente nem tem controle daquilo, né? A gente, no fundo, a gente tem controle de nada, né? É o trânsito, sei lá, tem mil coisas que podem interferir no nosso humor, na nossa capacidade cognitiva, tem muitas coisas. Então, lideranças, por favor, façam terapia, né? É isso, né? É cada um buscar o gatilho, né? E saber como vai, né? Dissipar aquela energia ou se equilibrar, né? Exatamente. Até porque um Cada um líder que tem ele é um- muito, vamos dizer assim, efusivo, vamos dizer, um líder que ele não sabe, assim, se comportar como líder, vamos dizer assim, ele acaba trazendo alguns medos para a equipe, né? Um medo de falar que errou, um medo de ligar para pedir uma ajuda, alguma coisa, e aí acaba gerando afetando, tensão, né? afetando Gerando- todo o resultado do trabalho, né? Todo. Olha, você tocou num ponto interessantíssimo, né? Porque, assim, cada ser humano é único. Nós temos a nossa personalidade, né? Então, tem gente que é mais animada, tem gente que é mais falante, tem gente que é mais quieta, tem gente que é mais reservada. Então, assim, você vai ter líderes assim também. Então, tem líder que chega e aí, né, dá aquele bom dia, todo mundo já sabe como é que ele tá. E se ele não tá bem também, ele já fala, gente, hoje eu não tô bem, né? E tá tudo bem. Cada um de nós tem a nossa personalidade, o nosso jeitão de ser. O que não pode é a gente, em nome desse nosso jeitão de ser, impor algumas coisas para a equipe. Né? Então, acho que isso que você falou é importante. Esse jeito de se comunicar com a equipe, o nível de abertura, dizer às vezes com muita abertura, com muita sinceridade, gente, olha, hoje eu não tô, né, não tô bem, não tô hoje, passei uma contrariedade, não vem ao caso aqui expor o que eu passei, mas olha, eu não tô legal hoje. Mas isso também vai ajudando a equipe a confiar em você. Poxa, ele não tá bem hoje, então talvez hoje não seja um dia bom. Mas dizer isso de maneira sensata, de maneira tranquila, né? Não é chegar explodindo com a equipe, isso não leva a lugar nenhum e gera esse medo mesmo, gera esse distanciamento. Liderança é sobre aproximação, aquilo que você perguntou, sobre a empatia e sobre a firmeza. Eu posso ser firme, eu posso ser gentil ao mesmo tempo. E a equipe também precisa perceber que eu não sou uma pessoa, não sou um super-herói, não sou uma Mulher Maravilha. Né? Que eu também tenho as minhas falhas, saber pedir desculpas, saber dizer que errou. Isso também é uma nobreza da liderança fazer isso. Eu, como líder, eu não sei tudo. Né? Às vezes eu preciso perguntar para a minha equipe, tá? Nossa, me ajuda a entender esse processo aqui, porque, de verdade, para eu delegar para vocês, eu vou precisar entender como é que faz isso. Ah, olha, é por aqui, por aqui. Nossa, que legal, que bom, aprendi com vocês. Né? Então, assim, não é tudo que a gente sabe, não é tudo que a gente tem que saber. Agora, a arte de liderar está em justamente escolher pessoas tecnicamente competentes, emocionalmente adequadas para estarem com a gente de uma maneira absolutamente equilibrada. Eu acho que isso é que é o bacana da liderança, é conseguir fazer esse processo também funcionar, né? Atrair pessoas. E se eu precisar tomar decisão em relação a pessoas, tomar com serenidade, com maturidade, né? Liderança é um negócio muito legal, sabe? Eu gosto demais. Eu acho que é a oportunidade que a gente tem de evoluir como ser humano, né? A gente acha que a gente está fazendo bem só para a equipe, mas não, a gente está também evoluindo, né? Com certeza, porque na verdade é um processo de autoconhecimento também, né? Total. Eu falo, quando a gente lidera, a gente começa a entender quem que a gente é. Né? Quem a gente é de verdade. Muito bom. Falando um pouquinho dessa questão de clima, né? É possível a gente recuperar um clima de um ambiente, por exemplo, o clima estava indo tudo legal, de repente alguma coisa aconteceu ali e ficou aquele clima meio tenso naquele ambiente, naquele setor. E agora, né? E agora o que a gente faz para muito legal. Você trazer de volta aquela equipe Engajamento, engajada, né? aquela equipe motivada que estava antes? Como é que a gente faz? Resposta, sim. Sim, né? É possível. Eu acredito nisso, sabe, Lícia? Acredito muito. Porque vínculos se rompem. E a gente precisa, às vezes, reconstruir esses vínculos. Né? Muito do trabalho que eu realizo com as organizações, com as equipes e ajudando as lideranças é justamente, às vezes, em momentos como esse. Né? Não é o tempo todo que eu pego lideranças que estão, quero aprender a liderar. Eu não pego toda hora empresas ou organizações que estão com o clima mais adequado do mundo, né? Pelo contrário, eu brinco que eu atendo pronto-socorro às vezes também, né? Tem as eletivas, mas tem também o pronto-socorro. Então, de vez em quando eu pego equipes que estão muito adoecidas, né? Esfaceladas mesmo. E eu já vi algumas transformações muito legais. Não é de uma hora para outra.
não tem mágica, né? Não tem, nossa, tem aqui um pozinho de pirlim-pim-pim onde tudo vai acontecer. Não, não tem. Tem assim, eu acho que mediação é importante, então muitas vezes eu sou chamada para mediar justamente essas questões de situações mais de confronto da equipe, né? Ou às vezes a liderança que fez ali algum gesto que impactou na convivência dessa equipe. Então, assim, tudo é possível, desde que haja vontade e abertura para fazer. Então, por exemplo, se a equipe poxa, não estamos bem, a liderança também percebe que ali o diagnóstico da equipe não está legal, né? E a equipe quer mudar, aí a coisa acontece. O líder quer mudar, a coisa acontece. Se há uma resistência para com a mudança, aí não acontece nada. Difícil, tá? Né? Então, muita conversa individual, muita conversa coletiva, dinâmicas onde essas falas todas possam ser expostas sem que haja indisposição, retaliação. Ai, fulano falou, entende? Então, assim, existem situações em que é possível reverter, sim. Agora tem que ter abertura de todos os lados, dos né? lados. Da equipe, de quem lidera. Às vezes é um momento, né? Eu já vi, por exemplo, equipes que estavam super bem, tecnicamente bem, o clima também estava bem, estava adequadíssimo. Mudou o sistema, sei lá, de informática, mudou. E aí, assim, aquilo que a gente sabia até ontem à noite, hoje acordamos, não sabemos mais nada, e todo mundo fica aquela coisa meio tensa, né? Poxa, e aí, assim, eu acho que, assim, treinamentos, né? Se é uma questão técnica, treina, desenvolve a equipe antes de fazer uma mudança. Então, se é uma mudança prevista, prepare a equipe também para essa mudança, né? Então, assim, se é algo que pode ser visto com antecedência, então prepara a mudança. Se é algo que acontece, né, de repente, sim, mas ter uma tratativa de transparência, de conversas, de olhar para isso com verdade. Sabe qual que é o grande, talvez, equívoco que as lideranças cometam? É colocar panos quentes. Não, isso não está acontecendo. Não, isso, imagina, a equipe está ótima. E aquele velado... Deixa quieto, né? Aquele deixa quieto. Isto é talvez a pior coisa. Né? Quando não há espaço de fala, né? Não há espaço de escuta, não há espaço de reciprocidade, eu acho que aí fica aquela panela de pressão que está tampadinha, daqui a pouco aí explode, e aí nesse caso talvez não tenha mais jeito, né? Então, se há alguma coisa que aconteceu e é falado explicitamente, se é falado com abertura, de novo, né? O respeito, a gentileza, a cordialidade, isso é tratado de modo aberto, aí as coisas ficam mais fáceis de serem resolvidas. Eu queria perguntar agora um pouquinho sobre o futuro, né? Como é que você vê o futuro das lideranças, assim, nas próximas décadas? Se tem coisas que vão ser mudadas, claro que tudo é muito, né? Como é que eu posso dizer? Mutável, né? Assim, as coisas vão modernizando, tudo. E aí, com a chegada da tecnologia e tudo isso, a gente falou um pouquinho que a dificuldade de comunicação com toda essa celular e tudo mais, WhatsApp. E aí, como é que as lideranças vão se portar daqui a algum tempo? O que é que vai ser nas próximas décadas? Olha, a gente já está começando a fazer estudos, já não é de agora, né? Acho que pré-pandemia a gente já começava a estudar essa questão do ambiente remoto. E aí, com a pandemia, obviamente, que isso... Acelerou muito. Nossa, aquela gaveta que estava lá embaixo. Depois a gente pensa nisso, a gaveta... Né, o conteúdo da gaveta subiu para a mesa. Foi para o código laranja. Foi para o código laranja, exatamente. Né? O que era azul ali de um projeto, não veio para o código laranja, exatamente. Eu acho que, assim, pensar em décadas, né, talvez seja mais difícil a gente olhar agora, mas eu acho que a gente pode pensar até nos próximos meses e anos, porque as coisas estão muito aceleradas, sabe? Tá? Então, assim, as lideranças, elas estão sendo convidadas a olhar para aquilo que é humano. Eu acho que esse é o grande ponto, esse assim, é o ponto. Tá? Então a gente está aí com a inteligência artificial, a gente está aí com a comunicação cada vez mais refinada do ponto de vista da tecnologia, a gente está com pessoas muito mais conectadas, né? Então a pessoa, né, o ser humano hoje está conectado. Da pessoa mais simples, que tem o cargo mais operacional numa empresa, até a pessoa de mais alta complexidade, ela tá com o celularzinho dela ali na mão, né? Para dizer aí o mínimo de equipamento que tem à mão. Então, assim, tá todo mundo conectado. Então, a gente volta, talvez, uma das perguntas iniciais de vocês, né? O líder que só nega, a liderança que eventualmente não compartilha informação,
para que ela vai existir então? Então, assim, ela é aquela pessoa que vai ser o grande curador, a grande curadora de conteúdo para sua equipe. Então, a gente começa por então, curadoria de conteúdos que sejam relevantes. Tem equipes que vão estar mais remotas, tem negócios cuja natureza o remoto vai ajudar, mas talvez alguns segmentos, né, o segmento produtivo, por exemplo, eu não consigo parar uma granja, não consigo parar uma colheitadeira. Não tem como ser remoto, né? Não tem como ser remoto, A galinha não coloca ovo remotamente. Via inteligência artificial, não. Estamos aqui no OvoCast, vamos falar das nossas queridas, né? Então, assim, então tem alguns, o segmento hospitalar, você tem uma série de segmentos que, obviamente, a gente não consegue fazer o trabalho remotamente. Então, essa liderança, ela vai ter que ser uma liderança, mas essas pessoas mesmo no trabalho presencial, elas vão ter um acesso à tecnologia, que é um acesso à tecnologia muito diferente de 10, 15 anos, 20 anos atrás, é óbvio. É óbvio. Eu digo que é diferente do ano passado. Né? Então, assim, esse líder ou essa líder desse futuro, porque eu sempre brinco, o futuro é agora, né? Na hora que a gente sair daqui já é futuro. Já é futuro. Já é futuro, né? Então, assim, tá antenado a tudo que for ligado à tecnologia, sim. Então, prestar atenção em como o mundo está se comportando. Então, eu sempre brinco assim, né? A liderança ela tem que prestar atenção em muitas coisas, né? Como que está a moda? Como é que está a música? Que música que está tocando? Que música que está fazendo sucesso? Mas, Maria Elisa, o que isso tem a ver com liderança? Tem tudo. As letras das músicas estão ficando cada vez mais curtas. Eu não sei se vocês perceberam isso. Isso impacta lá na minha comunicação. Se eu escrever um WhatsApp desse tamanho, minha equipe não vai entender. Eu vou ter que falar de um jeito que a minha equipe entenda. Eu brinco assim, o líder ele tem que fazer uma leitura de mundo. Sabe qual é a música que está fazendo o maior sucesso? Talvez eu vou ter que... Para saber se comunicar com sua equipe. Para saber me comunicar com a minha equipe. E outra coisa, uma coisa que assim, então, tecnologia e tendências, né? Então eu preciso olhar para o mundo e entender como o mundo vai funcionar e como ele está funcionando neste momento. E ele pode mudar daqui a 20 minutos. Daqui a 30 minutos. Então, assim, ele pode mudar agora. Como é que eu estou... Se eu sou um líder que só fico fazendo aquilo que é tecnicamente importante, porque tem aspectos que são técnicos, né, do nosso trabalho, óbvio. Mas se eu só estou fechadinho no que eu tenho que fazer no meu dia a dia e não prestar atenção em como o mundo está se movimentando, eu perco a chance de entender o mundo. Então, tecnologia e tendências e leitura de mundo. Outra coisa que é importante é entender o que é o humano. Entender, sim. Nós não tivemos, né? A minha geração menos ainda, talvez a de vocês tenha tido um pouco mais, mas eu vejo que a maioria das pessoas não teve um letramento emocional. O que é letramento emocional? Não sei ler. A minha emoção é a emoção do outro. Nem expressar. E nem expressar. É verdade. Então, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender o outro, de se expressar e se entender e se expressar. Então, acho que essa coisa de entender... Porque a inteligência artificial, gente, ela é maravilhosa, né? Então, assim, a gente está aqui, enquanto eu estou aqui, talvez tem 1000 coisas acontecendo lá fora. Na hora que eu abrir meu celular, vai ter um punhado de informação bacana que eu vou precisar dar conta e está tudo bem. A tecnologia está dando conta de organizar tudo e me transmitir essa informação. Né? Então, isso aí está resolvido. Agora, e o humano? Né? Como é que eu olho para quem precisa de uma determinada habilidade e eu estou ofertando isso para essa pessoa, estou dialogando com essa pessoa, estou entendendo essa pessoa como ela é. Eu acho que a liderança que mais vai se destacar no futuro, e aí esse futuro que você falou, mais longevo mesmo, né? Mais décadas, é aquela pessoa que conseguir equilibrar aquilo que você falou, entre ser firme e ser empático. Aí essa pessoa vai ser a pessoa da vez. Então, se você tem uma vontade, né? Porque esse podcast é ouvido tanto por pessoas que já lideram, quanto por pessoas que talvez ainda não lideram, né? Se você um dia quer liderar, olha, estuda ser humano, entenda como funcionam as pessoas. Esse é o grande humano. Comportamento humano, né? Porque daqui a pouco a gente vai ter aí, nós já temos as IAs aí pertinho da gente, dá um comando, ela vai entender. E assim, eu sempre falo uma coisa, dar resposta é fácil. Até a inteligência artificial te dá a resposta. Daqui a pouco eles já estão elaborando perguntas também, né? Mas é o ser humano que é o ser capaz de elaborar perguntas. Então, lideranças que perguntam mais. Eu sempre falo assim, liderança, parem de dar resposta. Perguntem mais. Façam as equipes de vocês pensarem um pouquinho mais. Né? Isso não significa dificultar o processo. Isso significa fazer as pessoas terem pensamento crítico. Né, que é da filosofia, eu preciso ajudar as pessoas a pensar. E isso vai ser uma atribuição de liderança importante para o futuro.
E por fim, né, já estamos quase finalizando, mas antes, ela falando em futuro, eu me lembrei sobre essa geração, né? Essa geração aí, essa geração que estamos entre 17 anos e 20 anos. O que é que você poderia orientar, né, para os jovens, né, que estão começando agora, ingressando agora na carreira de trabalho, né, que estão ingressando nas empresas. Então, você tem alguma orientação para dar para essas pessoas em relação à questão de liderança, ou de lidar com equipes, né, de lidar com o ambiente de trabalho? Como é que você poderia... Ai, que pergunta deliciosa, adorei essa pergunta, muito bom. Que talvez seja a resposta que eu vou dar para essa pergunta também conversa com a pergunta que você fez sobre líder do futuro. Então, olhar para a tecnologia e tendências, olhar para esse aspecto humano e também entender, então vou emendar as duas perguntas, né? Entender que o mundo é multigeracional. Então, é a primeira vez na história da humanidade que a gente tem uma pessoa que deve estar nascendo agora, um serzinho que está nascendo agora, convivendo com alguém que tem 120 anos. Nós temos pessoas hoje no mundo, a gente pode até não conviver com essas pessoas no nosso dia a dia, né? Eu conheço e tenho proximidade com uma pessoa de 106 anos. Então é muito engraçado, porque eu falo, gente, tem um bebezinho na família de 2 aninhos, 3 aninhos, convivendo com uma pessoa de 106. Eu acho isso barato. Né? Então, talvez seja a primeira vez na história do mundo, da humanidade, que a gente tem, por causa da medicação, né? As medicações hoje, que nos fazem ficar, né? As medicações da nossa alimentação. A longevidade, a gente está ficando mais, né? A gente está ficando mais saudável e durando mais. Né? Então, obviamente que isso impacta a convivência dessas pessoas com a liderança. Isso está acontecendo dentro das empresas, né? Também. Porque na nossa empresa mesmo, nós temos 3 gerações. Que legal, né? isso é nós muito temos lindo. jovens, temos os adultos e idosos. Então, assim, sim, nós temos aquela geração XYZ que eu Ai, nem sei. Exato, existem os estudos etnográficos, né? E são importantes, né? E cada vez mais a gente vai aumentar letrinhas aí daqui a pouco, né? Mas respondendo a sua pergunta, Alicia, eu diria o seguinte, né? Esse jovem que está aí na faixa, né, nessa faixa etária que já tem a maturidade, né, 18 anos, por exemplo, já está ingressando no mercado de trabalho, ou é jovem aprendiz, né? Eu acho que tem algumas premissas fundamentais. Primeira coisa é o seguinte, o ambiente de trabalho é diferente do ambiente de casa. Já começa por aí. Então, se na sua casa você tem mais liberdade para fazer algumas coisas, o papai e a mamãe, de repente, ali, né, quem está com você na tua família, né, dentro das novas configurações, às vezes não necessariamente é o pai e a mãe, às vezes é a avó que educou, né, um tio, uma tia, não importa ali. Quem estava com você no teu núcleo familiar, é óbvio que vai te tratar de uma determinada maneira. Vai te acarinhar um pouco mais, né, vai facilitar a tua vida um pouquinho mais. Talvez a vida no trabalho não seja tão fácil assim, né? Então, talvez a primeira dica que eu dou mesmo você sendo jovem, né, e trazendo muita energia, isso é maravilhoso, dá um oxigênio maravilhoso para as empresas, mas faz uma leitura também de que ambiente que você está. Não é um ambiente de casa mais. Então, você não pode fazer, talvez, tudo que você gostaria, tudo que você queria, do jeito que você quer. Então, assim, é isso. Deixa de ser café com leite para ser café preto sem açúcar. Sem né? açúcar, exatamente. Né? Deixa de ser o todinho ali, né? Para ser o café do dia a dia. Mas eu penso assim, né? Acho que se você tá... Você me fez essa pergunta, eu tentei voltar para quando eu tinha 17 anos, eu falava assim, nossa, 18 anos, né? Meu primeiro emprego ali, 18, 19 anos. Eu olho e falo assim, poxa vida, tem um outro ambiente que não é um ambiente da minha casa, não é um ambiente onde eu sou o centro mais, né? Quando você está na sua família, você é o centro, né? Tenha vocês outros irmãos ou não, mas a gente é o centrinho do nosso núcleo familiar. E numa empresa não, né? Você é um nome, é um sobrenome, mas você agora está junto com outras pessoas. Tem regras para serem seguidas. Né? Dependendo da empresa, tem uniforme, não tem uniforme. Tem hora para entrar, tem hora para sair. Se você vai trabalhar no presencial, tem as regras de convivência, né? Do que pode e o que não pode. Isso não tem... isso é chato. Não, é da realidade, é da vida adulta.
Adultecer é um negócio difícil, não é fácil não, tá? Eu chato. tô com 51 anos, tô aprendendo ainda a adultecer, né? chato. É chato, gente, eu vou avisando, não é legal, tá? Não. Então, se você puder ainda não trabalhar, não, tô brincando, né? Tem que trabalhar, né? E é isso. Eu tô com uma filha minha, os meus 2 filhos, né? O João e a Bianca já trabalham, eles são jovens também. Mas eu sempre orientei, né? Falei, olha, as regras aqui de casa vão ser diferentes das regras do seu trabalho. Então, não é seguir cegamente a liderança, né? Olha, mas seja uma pessoa que vai pergunta, né? Olha, desculpa, eu não entendi isso que você me explicou. Olha, eu discordo disso que eu posso fazer de uma maneira diferente. Mas não é chegar também falando com rispidez ou falando de qualquer jeito, achando que é, né, uma pessoa da sua família. Não. Se aquela pessoa está numa posição de liderança, no mínimo você tem que respeitá-la, né? Você pode até às vezes discordar. Uma pessoa de 17, 18 anos vai discordar de muita coisa. Eu discordei de muita coisa. Mas eu não fui também ríspida com quem me liderava. Então acho que tem também assim, tem um jeitinho de chegar no ambiente de trabalho. Tem o respeito, né? Tenho respeito. Tem muita coisa que essa garotada sabe, que eu recorro assim, né? Olha, como é que faz isso, né? E assim, eu acho que isso é lindo, né? Então, uma pessoa jovem tem muito para ensinar, mas ela também tem muito para aprender. Então, eu acho que essa troca, isso é muito legal. Então, uma pessoa mais velha tem muito para ensinar, mas tem muito para aprender também. E eu acho que uma pessoa jovem que entrar numa empresa agora, ela já vai encontrar as empresas prontas, sabe? Vão ter muitas coisas que já estão prontas, já estão encaminhadas. Ela vai ver aquilo de uma outra maneira, ela pode trazer um oxigênio e ver aquilo de uma... Claro que pode, né? Eu acho que é só entender que é um outro ambiente, né? E aprender bastante. Acho que tem uma coisa assim, busca, aprende, seja curioso, sabe? Veja com leveza as coisas também, né? E não fica brigando, porque fulano é mais velho. Não. Vai de boa também, vai de boinha, né? Como eles falam, vai de boinha. E quem também receber jovens, né, também está aberto a isso. Acho que tem entender que não é um conflito de gerações. É um complemento de gerações, são gerações diferentes. E isso é muito lindo. Eu vejo as empresas hoje muito mais plurais, diversas. Quando a gente fala de diversidade, não é só de gênero, a gente está falando de diversidade de faixas etárias, de regiões do país, né? Vocês estão aqui numa região tão bonita que deve receber gente do Brasil inteiro, sabe? Culturas diferentes, religiões diferentes. Então é isso. É entender que o mundo é plural. Só comentando que eu tenho muito orgulho da Ovo Novo em si, porque meu pai, ele super incentiva o estudo, se você está aqui, você pode querer fazer algum curso em algum outro lugar, que isso a empresa vai dar a você, e aí as pessoas, né, por aí fora dizem que a Ovo Novo é uma escola. Olha. Porque, inclusive, tem o meu pai, que ele é veterinário, e aí ele está orientando agora um grupo de novos líderes que a gente colocou. E ele faz isso brilhantemente, claro, né, tecnicamente, e aí eu tenho muito orgulho disso, porque além dele passar o conhecimento dele e formar esses novos líderes, ele também aprende muito com os meninos que estão lá, né, que são 2 e agora entraram mais de 2 estagiários. Uhum. Eles, por exemplo, uma apresentação de PowerPoint que meu pai vai precisar fazer uma palestra, então ele chama os meninos, eu preciso fazer isso, pede ajuda. Então, tem essa troca muito legal. Então, eu acho, assim, eu tenho muito orgulho disso dentro da empresa da gente. Na prática, né? Essa troca de oxigênio, né? Do jovem para o mais experiente. Então, realmente, isso é muito Ele sabe muito passar bonito. O conhecimento dele, mas ele também, ao mesmo tempo, não tem vergonha de dizer, eu não sei fazer. Então, preciso da ajuda de vocês. E isso é muito legal. Sabe aquela primeira pergunta que você me fez, né? O que me fez pesquisar e ser professora? Eu acho que é isso, assim. Eu amo dar aula, amo. Né? Não me vejo fazendo outra coisa. Por quê? Quando eu dou aula, eu estou transmitindo ali um conhecimento, tem um plano de aula, tem uma estrutura, né, que a gente tem uma ementa, né, principalmente quando eu dou aula na pós-graduação. Mas é uma delícia, porque às vezes a pessoa me faz uma pergunta, eu falei, caramba, que pergunta maravilhosa. Ela tem já uma resposta inicial aqui, mas ela me provoca a pesquisar outros assuntos, outras texturas, né, dentro da mesma pergunta. Então, é muito mágico. Então, assim, eu adoro estar com gente mais jovem, gente mais velha, eu adoro isso. Aprender é isso, né? Eu acho que é isso, é troca. E eu, sinceramente, sinto essa falta na juventude de hoje, dessa vontade de querer aprender, dessa sede de aprender. Algumas, sabe? né? De algumas. Não generalizando assim, né?
falando de um modo geral, eu sinto essa falta, mas claro que tem pessoas interessadas. Nós, inclusive, temos, né, experiências na nossa empresa de jovens aprendizes que estão hoje trabalhando conosco. Então, assim, a gente vê que tem pessoas, né, tem jovens que se interessam, mas acho que deveria existir mais, né? Acho que está faltando, né? Está escasso Falta as pessoas terem a empolgação que a gente essa tem, né? vontade de querer, de buscar, porque eu acho que o conhecimento acho que é tudo, né? Acho que é o ouro mais valioso hoje. Hoje a gente tem um cardápio muito grande por onde a gente pode buscar o aprendizado. Então a gente pode olhar o ambiente para fazer aqui 30 segundos, né? Não mais que isso. Você pode olhar para o ambiente online, offline. Você tem muita coisa offline, muita coisa online. Você tem muita coisa formal, muita coisa informal. Então, uma conversa pessoal é um ambiente offline, informal, e você está aprendendo. Isso aqui, ó. Nós vamos estar daqui a pouco, né? Online, né? Assíncrono, porque a pessoa vai poder ouvir a gente a qualquer momento. Um podcast é um momento de aprendizado. Individual, informal e online. Ou seja, o cardápio é muito... Um livro que você para ler. Então, tudo isso E hoje você consegue ouvir livros, né? Você está ali no trânsito e está escutando, né? E a minha última pergunta era justamente sobre isso. É uma dica de, assim, de onde os nossos líderes... Essa última pergunta é para os nossos líderes. Pronto. Então, eles vão assistir até o final. Adoro! Para os nossos líderes, para eles... se aperfeiçoarem, para eles terem mais conhecimento, ou um canal, um podcast, alguma coisa que eles possam... ler livros, né? Livros ou podcast, alguma coisa que eles possam ver, ler, enfim. Ótimo, então ótimo. Então já estamos emendando uma pergunta outra para já finalizar. Gente, está adorando esse nosso programa. Olha, é isso, acho que assim, esse cardápio ele é bem variado mesmo. Então assim, não se priva, né? Assim, sempre, acho que se a gente tiver todo mês um livro, um podcast, um artigo, uma conversa, já são 4 coisas, né? Um livro por mês, uma conversa por mês, um podcast por mês. Eu acho que tentar se propiciar, não esperar que a empresa tem que me dar o curso de liderança para eu ser um líder melhor. Se a empresa oferecer, ótimo, e eu sei que vocês investem nisso, mas não é só esperar que venha, a gente também pode buscar. Né? Infelizmente, você falou da questão da juventude, mas acho que é generalizado. As pessoas estão lendo menos, Lícia. Talvez essa percepção sua não é só do jovem. As pessoas, de modo geral, estão lendo cada vez menos, né? Então, acho que esse é um diagnóstico importante. Então, se cada um lê pelo menos um livro por mês, já está, né? Um por semana seria o ideal, né? Mas, assim, um livro por mês, um bom artigo, né? Um texto interessante, ouvir um podcast diferente. Então, acho que isso já é um bom cardápio. Eu acabei não trazendo aqui, mas tem os livros da professora Maria Elisa, né? Que é essa que vos fala, né? Eu tenho 2 livros. Um é o Liderar Não É Preciso. É um livro bem bacana. A gente fala de motivação, de cultura, de liderança, de equipe. Então, é um livro que ajuda um pouco a liderança a entender os seus primeiros assuntos relacionados à liderança. Tá? Então, chama Liderar Não É Preciso. Aí todo mundo me pergunta assim, mas como assim liderar não é preciso você dar aula de liderança? Mas eu me inspirei numa cantiga antiga. Navegar é preciso, viver não é preciso, né? Era um slogan, né? Era uma cantiga dos marujos de antigamente, que depois virou música, virou poesia. Viver não é preciso, viver não é matemático, não é exato. Então, liderar não é matemático, liderar não é exato. Liderar continuará sendo necessário, mas não é matemática pura. A gente precisa entender do ser humano. Não é o preciso de exatidão. De exatidão, exatamente. E o Era Uma Vez Dentro de Nós, né, que fala da questão do autoconhecimento, da criatividade, da inovação. É um livro voltado para criatividade e liderança. Então, são 2 livros que eu recomendo a leitura. Liderar Não É Preciso e o Era Uma Vez Dentro de Nós, da professora Maria Elisa Moreira. Tá bom? Maravilhoso. E também tem o meu Instagram, que é Maria Elisa Moreira, _, que aí também ali a gente acaba postando alguns conteúdos de liderança. É uma fonte também aí, a gente acaba dando bastante aula e traz ali para o nosso Instagram algumas informações legais. E eu recomendo, assim, escolha e eleja os seus mentores e mentoras. Às vezes o mentor e a mentora nem sabe que a gente elegeu ele e a ela, né? Tá? Então, assim, seguir alguém que te inspira. E eu acho que uma coisa que ajuda muito as pessoas a aprimorar a liderança é conversar com outras lideranças. Sabe, quando estiver diante de alguém que está numa posição de liderança, aproveita aquela pessoa. Nossa, como é que você fez para chegar aí? Quais são suas dificuldades? Sabe essas perguntas que vocês me fizeram hoje? Sim. Se cada pessoa que quer ser líder
fizer mais ou menos umas 2 ou 3 perguntas dessa, a pessoa já vai também receber informações preciosas, uma pequena dose ali de conhecimento. Então, ao estar diante de alguém que lidera, perguntar sobre como é liderar. E não ter vergonha de perguntar. E não ter vergonha de perguntar. Porque isso ajuda a pessoa que lidera a pensar também. Sim. Porque na hora que ela estiver respondendo, ela vai ter que ser muito coerente com aquilo que ela estiver respondendo. Então, é uma troca maravilhosa, né? Sempre muito bom. Muito bom. Então, pessoal, estamos finalizando esse podcast maravilhoso. Eu estou aqui encantada. Amei o nosso papo, professora. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui. E agradecer a você por ter assistido aqui até o final. Não esquece de assinar o nosso canal, né? De se inscrever, na verdade, aqui no nosso canal. Ativa o sininho para as notificações. E curta e compartilha esse vídeo com quem você quiser. Pessoal, muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Professora, muito obrigada por tanto conhecimento, né? Por tanta informação boa e maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E, mais uma vez, estou muito feliz. Eu também, estou muito feliz. Foi muito divertido. Estou com umas ideias aqui, depois a gente conversa fora do ar aqui, tem algumas ideias. Mas é isso, muito obrigada pelo convite. São 2 líderes incríveis, 2 jovens, né? E eu fico muito orgulhosa de vocês, né? Vocês já estiveram em sala comigo, em sala de aula mesmo, em curso de pós-graduação. Então, assim, eu fico muito feliz em vê-las evoluindo como lideranças, como mulheres empreendedoras, na região do Nordeste. Então, assim, eu tô muito orgulhosa, vou me emocionar aqui, porque é muito orgulho ver vocês fazendo esse trabalho absolutamente incrível de disseminar a cultura, né, de um segmento tão importante, disseminar o conhecimento sobre liderança. Então, assim, estou muito feliz, muito orgulhosa. Obrigada. Obrigada.